paz do Senhor, queridos professores das classes do maternal. Eu sou Bianca Diniz e nós estamos com mais uma lição da classe do maternal, lição de número 12. Eu sou orientadora pedagógica da EVD Infantil e estarei com você em mais uma pré-aula. A lição de número 12, que tem por título Jesus é pregado na cruz. Na lição passada nós iniciamos esse cenário da morte de Jesus, que deu a vida por nós. Então é importante que você relembre com suas crianças o conteúdo da aula passada, em um momento bem prazeroso com elas. E inicie a aula recepcionando muito bem suas crianças, acolha com muito carinho, entoe hinos que remetam a esse plano maravilhoso do Senhor. Então você pode louvar hinos que falam sobre esse amor de Jesus e sugerir na lição passada: grande e largo, grande e largo, grande e largo o amor de Jesus é grande e largo. Sugeri também meu coração era sujo, para remeter meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Para que você leve a criança a refletir sobre o plano maravilhoso de salvação que o Senhor preparou para nós. Nossa lição de número 12, a nossa leitura bíblica, que é importante que você se detenha e faça essa leitura bíblica para que você se atente a todos os detalhes da história para ter segurança, está lá em Mateus 27, dos versículos 32 a 56. Então é importante que você faça toda a leitura para que você se aproprie do tema e tenha segurança ao passar as informações para os seus alunos. Nosso versículo de memorização está lá em Filipenses 2:8, que diz assim: ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Então é importante que você leia esse versículo na própria Bíblia, para que as crianças percebam que ele está escrito na palavra de Deus e aprendam a ter esse hábito de ler a Bíblia. E você vai explicar aos alunos que Jesus, ele em nenhum momento ele desobedeceu à vontade do Senhor Jesus e que ele cumpriu o seu propósito até o fim, que foi morrer na cruz por amor e nos livrar de todo pecado. Então, na nossa história de hoje, vamos ter uma continuação da história anterior. Como foi dito, é uma continuação. Então, é importante que você relembre com os seus alunos. Então, você vai relembrar que Jesus estava orando com os amigos, e que, infelizmente, Judas, ele deu um beijo em Jesus para indicar para os soldados que ele que era Jesus e que aquele era Jesus. Judas traiu Jesus por moedas de prata e Jesus foi levado sem ter cometido nenhum crime. Então você pode relembrar com as crianças: aqui está o momento em que Jesus estava orando, o momento que tudo aconteceu. Então relembre para que as crianças tenham na mente uma continuidade de tudo que aconteceu. Então agora você vai dar continuidade à história, falando que Jesus naquela noite ele foi levado até Pôncio Pilatos. Então, dando continuidade à história, você vai dizer que Jesus ele foi levado até Pilatos e que Pilatos ele iria julgar Jesus. Só que Pilatos ele não havia encontrado crimes em Jesus. Jesus não tinha crime, não tinha cometido crime. Mas com muita raiva, os soldados e os sacerdotes da época, os homens religiosos da época, disseram que Jesus estava induzindo as pessoas a não pagarem impostos, não pagarem dinheiro ao governo, para que Jesus mesmo assim fosse condenado. Então Pilatos acabou não vendo o crime em Jesus e ficou se questionando se ele realmente deveria crucificar aquele homem inocente. Jesus era inocente, mas os religiosos eles insistiram que Jesus fosse condenado e morto. Então eles começaram a fazer um tumulto para que Jesus fosse de toda forma condenado à morte de cruz. Então ficavam gritando: crucifique-o, crucifique-o. E Pilatos, para evitar um tumulto, seguiu obedecendo ao pedido da multidão para que Jesus fosse condenado, mesmo sem ter havido cometido crime nenhum. Então Jesus foi crucificado pelo pedido do povo, dos religiosos. Então até a palavra de Deus diz, foi para os seus e os seus o rejeitaram. Então você vai dizer que os soldados também caçoaram de Jesus e que colocaram coroa de espinhos em Jesus e que Jesus sofreu muito, levou chicotadas até chegar no Gólgota, que era o local onde ele seria crucificado. E as pessoas caçoavam dele, diziam: você é o rei dos judeus.
Ah, você é mesmo filho de Deus? Ficavam caçoando de Jesus. E Jesus aguentou até o fim, sem reclamar, porque havia um propósito a ser cumprido naquele momento. E você vai explicar para as crianças que Jesus ele foi colocado lá no Gólgota entre dois ladrões e Jesus no meio. Então você vai explicar que Jesus ele não tinha pecado e ele foi colocado no meio de dois criminosos. E até no momento da sua morte de cruz, um dos ladrões, ele acabou sendo salvo, ele acabou crendo em Jesus, indo para o céu. Naquele momento tão difícil, Jesus ainda tinha um amor tão grande que levou um dos ladrões a ser salvo. Então olha que situação. Então Jesus, sem ter nenhum crime, foi colocado na cruz, colocaram pregos e ele ficou ali sofrendo. A Bíblia conta também, você vai dizer para suas crianças, que quando ele subiu ao Gólgota, ele morreu na cruz. Chegou o momento de sua morte, e que no momento de sua morte, a terra ela estremeceu. E o véu do templo, uma cortina bem grande que tinha no templo, ela se rasgou de alto a baixo, mostrando ali que havia se cumprido o propósito que o Senhor tinha preparado. Então Jesus, quando morreu, o grande terremoto, e a terra escureceu, tudo ficou escuro por muito tempo, marcando ali a morte do nosso Jesus, nosso maravilhoso Jesus. E você vai dizer para as crianças que Jesus foi colocado num túmulo, e que na frente desse túmulo foram colocados dois guardas, e eles ficaram lá de vigia, por medo de alguém ir violar o corpo, pegar o corpo ou fazer alguma coisa, pois muitas pessoas seguiam Jesus. Então eles botaram lá um soldado para que nada acontecesse, dois soldados guardando o túmulo. Então a lição de hoje, ela encerra assim, porque essa história ela tem continuidade no próximo domingo. Então você vai deixar sua criança você vai induzi-la a ficar querendo saber o final da história. Então conte de uma forma prazerosa e diga: o que será que aconteceu? O que será que aconteceu nessa história? Será que ela vai ter um final triste ou um final feliz? Então prepare sua criança para que ela esteja disponível no próximo domingo para saber o final de bênçãos que tem essa história. Então é importante que sua criança nesse domingo saiba da importância do amor de Deus. Então louve com ela, ore com ela e agradeça nas orações em sala de aula por esse amor tão grande do Senhor Jesus por nós. Então encerre essa aula deixando aquele gostinho de quero mais para as crianças, para que no próximo domingo elas estejam cheias e atentas para aprender. Que seu domingo seja uma bênção, que o Senhor lhe abençoe e que suas crianças elas saiam regozijadas, felizes de estar ali na presença de Deus.